você, meu irmão, você, minha irmã. Boa noite a você, internauta, ou bom dia, boa tarde, conforme o momento em que você acessar a nossa página de estudos, que hoje será o Evangelho Redivivo. Estamos na introdução. Estamos aprendendo muito como deveremos realizar nossos estudos para melhor aproveitamento, para extrairmos a essência, o que realmente necessitamos aprender com o Novo Testamento, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e todas as passagens que compõem esses livros de Mateus até o Apocalipse de João. Estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendizado. Sejam todos bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Antes de nós iniciarmos a leitura, nós queremos fazer um convite a todos. A partir de amanhã, dia 29, iniciará aqui em nossa cidade, Piumhi, a Semana Espírita. É a 46ª Semana Espírita de Piumhi. E então teremos amanhã, dia 29, o tema muito convidativo, muito instigante. Aliás, todos eles, né? Amanhã será a Lei de Conservação e Destruição. O expositor é Lucas Strobel, da cidade de São Roque de Minas. Será realizado no Núcleo Espírita Caminho da Luz, que está situado à Rua 20 de Julho, número 71, bairro Elisa Leonel. No dia 30, terça-feira, o tema será Lei de Sociedade e Progresso. O expositor é Warley Nascimento, da cidade de Formiga. Será realizado no Grêmio Espírita São Luís, Grêmio Espírita São Luís, que situa-se na Rua Padre Abel, número 341, no centro de Piumhi. Para quem sabe aonde se localiza a prefeitura aqui em Piumhi, é bem em frente à prefeitura. Na quarta-feira, dia 1º, o tema será a Lei de Liberdade. O expositor é César de Aquino, da cidade de Passos. Será realizado no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que situa-se na Rua José Goulart Sobrinho, número 338, no bairro Vila Nova. E na quarta-feira, encerrando a Semana Espírita, na quinta-feira, encerrando a Semana Espírita, o tema será Lei de Amor e Caridade. O expositor é Renato Nunes, da cidade de Divinópolis. Será realizado na Sociedade Espírita Allan Kardec, que situa-se na Rua Padre Francisco Goulart, 288, bairro Nova Esperança. E então, convidamos a todos para participar. Se vocês passarem aqui pela nossa região, sejam bem-vindos presencialmente.
Caso não tenha essa oportunidade, será transmitido via Facebook na página da Aliança Municipal Espírita, AME Piumhi. E também teremos a evangelização infantil, para que os pais possam acompanhar os estudos. As crianças ficam na sala da evangelização, certo? E então, estamos felizes por mais uma importante semana espírita para nós, estudantes e trabalhadores do movimento espírita. E vamos então fazer uma prece para que nós possamos buscar o nosso estudo, os nossos esclarecimentos sobre o Evangelho redivivo. Senhor Jesus, divino amigo, mestre e médico das almas, aqui estamos, felizes com a tua presença e companhia dos teus missionários, procurando mais luz, mais conhecimentos, para que nós possamos ser trabalhadores nesta seara. Permita, Senhor, que os bons espíritos encontrem o ambiente favorável junto de nós e nos ajude a guardar conosco, fixarmos essas ideias tão importantes, essas lições tão necessárias ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Que a tua paz permaneça, Senhor, em todos os corações. Assim seja. E nós hoje vamos estudar a periodicidade dos estudos. Nós queremos lembrar que semana passada nós estudamos sobre as etapas da organização metodológica proposta por Allan Kardec. E então constitui-se de 4 etapas, que é a tese, discussão da tese, antítese, se houver, e síntese. E a tese, então, é aquela apresentação que o expositor faz do tema, né? Ele faz um apanhado daquilo que será estudado durante a apresentação, não é isso? E nesse espaço é favorável para expor-se as principais ideias que serão estudadas e também informações de natureza histórico-cultural, alguma curiosidade, algum fato relevante, significado de palavras, lugares e profissões. É isso? E também nós vimos discussão da tese, que é a apresentação do tema, né? O desenvolvimento do estudo em si, né? E como nós estamos vendo aí, deve ter prioridade as referências que nós aprendemos nas bases da doutrina espírita. Estaremos buscando no Novo Testamento, que são obras que foram escritas no decorrer dos séculos, dos anos, melhor dizendo, depois da vinda de Jesus. Veio Jesus, de lá para cá é o Novo Testamento.
E é justamente isso que nós vamos estudar. E então, deve-se colocar como referência o que nós temos aprendido, a ótica espírita, né, daquele ensinamento. E depois vimos a antítese ou ideias contrárias à tese, porque sempre existe algumas contraposições nos temas que são apresentados pela doutrina espírita. É muito natural, né? Visões de outras seitas, de outras tendências de interpretação é muito comum, é isso? Mas então nós devemos de nos portar com muita serenidade, com muita calma, né? E dizendo aí para nós, as ideias contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não deve ser palco de discussões ou debates, pois a finalidade não é realizar estudos comparativos, né? Então pode acontecer que surja alguma oportunidade assim. E então é a questão de nós usarmos a dialética que estamos aprendendo nas bases da doutrina espírita, para que nós possamos mostrar a verdade através do raciocínio e da lógica, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina do raciocínio, do bom senso, como nos fala Allan Kardec. Nós não poderemos ter a pretensão de obrigar as pessoas a pensar como nós, a entender como nós entendemos o significado das passagens do Evangelho. Mas nós expomos as nossas ideias, as nossas formas de entender na ótica da doutrina espírita, e sempre pode acontecer então esse debate, essa dialética para chegar a um bom senso, né? E geralmente, como sempre, as ideias que são da doutrina espírita superam qualquer ideia, não é? Qualquer contraposição. Depois nós temos a síntese ou a conclusão, o fechamento daquilo que foi estudado, né? E então, nesse aspecto, nós devemos, as ideias analisadas e comentadas devem ser concluídas ao mesmo tempo contextualizadas aos acontecimentos do dia a dia da existência. Para os nossos dias de hoje, né? Aquilo que nós estamos estudando no Evangelho de Jesus, precisamos de fazer uma comparação com o que nós estamos vivenciando hoje. Porque Jesus falou para um povo numa época em que os costumes, as tradições eram totalmente diferentes da nossa, né? Aquilo que os então judeus, para quem Jesus falava com maior frequência, eles tinham costumes e hábitos diferentes dos nossos dias. E então nós fazemos uma análise do que Jesus estava querendo dizer para o povo naquela época, e no final é que nós vamos fazer essa contextualização aos dias de hoje, né? São passagens muito importantes para todos nós. É isso. Entendendo também que as passagens do Evangelho são sempre atemporais. Isso quer dizer que tivemos essas lições na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, não é? Mas elas têm o significado e a essência moral até os nossos dias, e prevalecerá para sempre.
pode ser daqui a 50, 100 anos ou mais que nós formos consultar estes ensinamentos, vamos aprender ainda com essas lições da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? E então hoje nós vamos ver a periodicidade dos estudos. O aproveitamento do estudo e o empenho de vivenciar a mensagem do Cristo oferecem melhores resultados quando a reunião é semanal. Uma reunião que acontece 2 ou 1 vez por mês, salvo raras exceções, é melhor do que nada, é óbvio. Mas esta pode correr o risco de aspectos cognitivos serem mais fixados, deixando-se para segundo plano a vivência da mensagem moral do Mestre Nazareno. Então estamos vendo aí que é importante nós mantermos uma frequência mais próximas umas das outras, desses estudos, né? Essas sessões de estudos. Desculpa, gente. Quando há maior espaço de tempo entre uma reunião e outra, especificamente quando a finalidade maior é trabalhar o comportamento moral e ético, a afetividade e a amorosidade entre outros são mais úteis e produtivos os encontros mais próximos. No que diz respeito à prioridade, as pessoas passam a se ver com mais frequência, aprendendo a superar antipatias e incompreensões. A proximidade em menores espaços de tempo favorece vinculações e apoio mútuos. Até porque as orientações de Jesus, impulsionadoras da evolução moral, como são bem dosadas em cada reunião semanal, apresentam um alimento nutritivo que favorece a maior proximidade entre os participantes. Um detalhe importante, né? Estudando semanalmente, nós teremos mais aproveitamento com o conteúdo moral do Evangelho. E estaremos também desenvolvendo na nossa convivência com os irmãos mais frequente, a simpatia, né? Estaremos fortalecendo os laços de simpatia entre o grupo, né? Tem uma passagem aí que é do Livro dos Médiuns. Dissemos que o Espiritismo é toda uma doutrina, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. São palavras de Allan Kardec, que está no Livro dos Médiuns.
agora o tempo destinado ao estudo em cada reunião. O estudo de O Evangelho Redivivo acontecerá de forma regular, do livro de Mateus ao do Apocalipse de João. Será desenvolvido em encontros de até 2 horas de duração, mantendo-se sempre o foco em Jesus. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que houverem dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É uma mensagem que está nas instruções dos Espíritos. E depois temos a avaliação. A avaliação aqui especificada não se refere ao estudo propriamente dito, e muito menos ao desempenho dos participantes. Refere-se especificamente a verificar se os objetivos do trabalho estão sendo alcançados e se a metodologia utilizada viabiliza maior reflexão a respeito da melhoria moral proposta pelo Cristo. Sendo assim, nunca é demais recordar: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque reparas o cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho? Ou como poderá dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É uma passagem do Evangelho de Jesus, né? Nestes termos, a informalidade, a bondade e a simplicidade devem nortear a avaliação, esforçando-se mais para pôr em prática os princípios da avaliação qualitativa. É melhor que tenhamos mais qualidades, né, do que quantidade na exposição dos temas. Não é isso? E então, hoje nós finalizamos o tema 2 do Evangelho. Nós vamos agora passar a bibliografia. Nós fizemos um videozinho fazendo a apresentação da bibliografia.
E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tivemos aí a informação de obras extraordinárias nesta bibliografia. São obras em que nós deveremos de estar sempre buscando novos conhecimentos, novas luzes. Autores muito respeitados pelo conhecimento, pelo desenvolvimento intelectual e moral, pelo conhecimento amplo da doutrina e das obras, não é? Que nós encontramos aí nas primeiras revelações das antigas escrituras, não é isso? E então nós vamos finalizar agradecendo a todos pela companhia, pela participação, pedindo a Jesus que ilumine e abençoe cada um. Que os bons espíritos possam nos amparar nessas necessidades, na nossa busca, no nosso esforço, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Senhor Jesus, aqui finalizamos mais um momento de estudo de o Evangelho Redivivo. Gratidão, Senhor, por mais esses momentos. Assim seja. Graças a Deus. E então, meus irmãos, finalizamos aqui e queremos reforçar o convite para a nossa Semana Espírita. Se você não vai vir aqui pela nossa região, acesse o Facebook na página Ame Piuí. Você acompanhará a partir das 19h30, 7h30 da noite. Certo? E na terça-feira teremos o estudo do livro Religião dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.